gente no Vasco da Gama na manhã desta sexta-feira. Isso porque o treinador Renato Gaúcho pediu demissão do Vasco da Gama. O Vasco nesse exato momento está sem treinador. E a pergunta que não quer calar: o presidente do Vasco, Pedrinho, está perdido no comando do Gigante da Colina? Deixa a sua opinião aqui embaixo. E o interesse do Vasco da Gama na contratação do meio-campista Arthur, ex-seleção brasileira e que também estava jogando no Grêmio, foi confirmada. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar aquele like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 500 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar. E ó, obrigado, chegamos à marca de 40.800 inscritos. Vamos por mais, vamos chegar a 41 mil inscritos, beleza? Agora vamos lá, pessoal, que é o seguinte, né? O Vasco da Gama não tem paz. Nem durante a Copa do Mundo a gente tem paz com o Vasco da Gama. E é o seguinte: o Vasco da Gama postou na noite de ontem, seguinte, nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama informa que Renato Gaúcho não é mais treinador da equipe profissional. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes, tanto entre a diretoria do Vasco e o treinador Renato Gaúcho. O Vasco agradece ao técnico e sua comissão pelos serviços prestados durante sua terceira passagem pelo clube e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras. Então, Renato Gaúcho não é mais treinador do Vasco da Gama. Tá aqui na tela para vocês também a nota oficial do Vasco, para quem quiser dar uma olhada, né? Tá no site oficial do Vasco da Gama, vasco.com.br, para quem quiser acessar. E é o seguinte: temos bastidores dessa demissão, desse pedido de demissão do treinador Renato Gaúcho. Vamos lá. Segundo informações aqui que tem, pessoal, do Globo Esporte, tá? Do GE Globo, é a seguinte. Vamos entender essa situação aqui, porque é complicado, o Vasco dá dor de cabeça até durante uma Copa do Mundo, a gente não tem paz. Jogadores do Vasco estavam irritados com Renato Gaúcho. O incômodo de parte dos atletas surgiu após uma série de reclamações do técnico Renato sobre o elenco nas últimas semanas. A gente vê, né, nas coletivas o Renato Gaúcho deixando bem claro que o elenco do Vasco é limitado, que precisa de reforços, precisa de contratações. Toda coletiva o Renato sempre falou isso. E não é mentira. O Vasco da Gama precisa contratar jogadores. O Vasco da Gama precisa de reforços. Isso todo mundo sabe bem disso. Inclusive a diretoria do Vasco. Diversos jogadores do Vasco da Gama não gostaram, né, da forma como foram expostos publicamente nas críticas feitas pelo treinador em coletivas de imprensa. Então, quer dizer, alguns jogadores do elenco do Vasco não gostou dessa situação, vamos dizer que o Renato Gaúcho expôs eles ali na mídia, né, essas críticas. A declaração sobre os jogadores colombianos que o Renato deu, né, feita ainda antes da parada para a Copa do Mundo, já havia gerado desgaste ali no Vasco, e especialmente com o atacante colombiano Marino Inestrosa. Recentemente, porém, o descontentamento se ampliou, mais atletas demonstraram insatisfação com o posicionamento do Renato e principalmente após as críticas se estenderem ao banco de reservas e a falta de opções no elenco. Havia um clima de desconforto em São Januário com a maneira como o técnico vem lidando com os problemas internos. Então, quer dizer, basicamente, os jogadores não gostaram das críticas que o Renato fez a eles, que é umas críticas que, vamos dizer, para um treinador da equipe não é certo a se fazer numa coletiva realmente. Não é maneiro você expor o seu próprio jogador, né? Ainda mais que o Renato aceitou trabalhar no Vasco da Gama, sabendo do elenco que ele tinha na mão dele, de todas as limitações do elenco do Vasco e tudo mais. Ele sabia de tudo, né? Aí você vai em toda a coletiva, expor jogador e tudo mais, é complicado. Mas fato é, os jogadores do Vasco, eles têm que tomar a vergonha na cara e começar a jogar bola, não é ficar se estressando com o treinador, não. Vocês têm que jogar bola, ter vontade, demonstrar vontade dentro de campo e jogar bola. E mostrar que vocês conseguem mostrar um mínimo futebol. Porque se você for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, senhor jogadores do Vasco da Gama aí, né, jogador do Vasco,
Abre a tabela do Campeonato Brasileiro, você vai ver a posição que o Vasco se encontra. E você vai ver o quão limitado você é, que você não consegue colocar o Vasco numa prateleira que era para ele nunca ter saído, que é lá em cima no campeonato. Infelizmente, vocês são limitados sim. É errado o Renato expor vocês ali na mídia, na coletiva? Talvez seja errado. Mas a realidade é que o Renato Gaúcho não mentiu em nenhum momento. Que o elenco do Vasco é limitado, que tem esses problemas aí com jogadores colombianos e tudo mais. A gente tá vendo, por exemplo, aí, né, a situação do Inestrosa. O Inestrosa era um destaque do Atlético Nacional, destaque da Libertadores, veio pro Vasco, olha o problema aqui que deu. Até agora não jogou bola e deve ser emprestado, vendido, seja o que for. Outro ponto, outra informação, que tem a do NT Vascaínos e também do Joel Silva, que é a seguinte: o Renato Gaúcho, ele pediu para sair do Vasco, pois o clube não atendeu ao seu pedido por reforços, tá? A diretoria havia prometido que o elenco do Vasco seria reforçado nesse meio do ano, mas não cumpriu com isso da forma desejada. Cara, o Vasco da Gama é uma loucura, gente. O Vasco da Gama, ele cansa o seu torcedor, né? Você que tá me assistindo aí agora, saiba que você tá cansado, pô, eu tô cansado pra caramba. Eu vivo o Vasco da Gama 24 horas da minha vida desde que eu criei o canal. São 2 vídeos diários aqui no canal, são vídeos de shorts, buscando informação, conversando com os jornalistas aí vascaínos e tudo mais, pra falar, pra saber sobre o clube, pra saber o que trazer pra vocês. E, cara, é muito complicado. O Vasco, ele cansa. O Vasco da Gama, ele tá cansando o seu torcedor. E não é de hoje. São muitos anos sofrendo, muitos anos na mão de incompetentes, né? E parece que o Vasco da Gama não tem fim. Não tem fim essa parada de crise, né? No meio de uma Copa do Mundo que vem acontecendo, o treinador é demitido, o Vasco da Gama não tem treinador até o momento. Lembrando, o Vasco volta aos treinos, tá? Pra quem não sabe, o Vasco da Gama volta aos treinos na segunda-feira. Segunda-feira já tem treino do Vasco da Gama, tá? O NT Vascaínos, ele trouxe essa informação, pessoal, no dia 10 de junho, há 9 dias atrás, de que os dias do Renato Gaúcho no Vasco podem estar contados. O treinador acompanha de perto toda a turbulência nos bastidores do clube e aguarda a chegada dos reforços que teriam sido prometidos no momento de sua contratação. Nos bastidores, a informação de que o Renato recebeu garantia de que o elenco seria reforçado, com pelo menos 4 contratações. Porém, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Vasco e de todo o impasse envolvendo a entrada de um novo investidor, a diretoria do Vasco dificilmente vai conseguir cumprir o planejamento apresentado ao Renato Gaúcho. Os reforços pedidos pelo treinador devem ser atletas que venham para resolver os problemas do time, e não apenas para compor o elenco. Então quer dizer, basicamente, o Renato Gaúcho pediu jogadores prontos, jogadores que chegam para vestir a camisa do Vasco, que resolvam os problemas ali, né, na equipe do Vasco da Gama, pelo menos 4 contratações que ele sempre falou. A diretoria do Vasco prometeu esses reforços, chegou agora e não vai cumprir. A pergunta que fica é: o Pedrinho tá perdido, né? O Pedrinho tá perdido no comando, na presidência do Vasco da Gama. A realidade é essa. Porque a partir do momento que você promete algo que você sabe que não vai conseguir cumprir, irmão, com todo respeito, mas isso é incompetência e amadorismo ao mesmo tempo. Infelizmente, eu tenho que falar a realidade. O Pedrinho, ele vem fazendo coisas boas do Vasco, mas também muitas coisas ruins, e também dá direito aos críticos. Quem não gosta do Pedrinho ter razão em reclamar dele. Pedrinho não aparece. A última entrevista coletiva do Pedrinho foi no meio do ano de 2025, do ano passado. Tem um ano que o Pedrinho não bota as caras, não fala com o torcedor vascaíno em coletiva. Quanto tempo a gente tá esperando? E não é falta de cobrança. O torcedor sempre vem cobrando. E eu, inclusive, vou tentar puxar uma hashtag nas redes sociais pedindo o Pedrinho aparecer, pra ele botar a cara pra ele falar com o torcedor. Porque é inacreditável o cenário que o Vasco da Gama se encontra hoje, com um treinador demitido, faltando 4 dias pra voltar a campo. A campo não, né? A treino. E o Vasco não tem treinador. Galera, o Vasco da Gama pede urgência.
né? A tabela do Campeonato Brasileiro, você vê o Vasco lá, o Vasco não tá em primeiro colocado não, o Vasco não tá em quinto, o Vasco tá em 19º, oitavo, 17º colocado, o Vasco tá na zona de rebaixamento. Eu acho que a diretoria do Vasco ela ainda não acordou e não caiu na realidade que o Vasco da Gama tem possibilidade de ser rebaixado. Por mais que eu não acho que vai ser rebaixado, tá? Mas tem a possibilidade. O Renato Gaúcho, ele pela sua terceira passagem no Vasco, ele teve 18 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, tá? O Renato, inclusive, fez seu pior trabalho de pontos por jogo desde 2011 no Atlético Paranaense. Complicado, né, cara? Você tem um elenco super limitado, como o Renato Gaúcho tem nas suas mãos, acaba acontecendo isso. E eu peguei um post, né, um comentário de um cara que cobre o Fluminense, que é o Vitor Lessa. Inclusive tem um canal aqui no YouTube, é canal do Lessa, o nome dele. Ele trouxe o seguinte, ele respondeu, né, essa situação do Renato Gaúcho. Leia a matéria e compare tudo que informamos antes e depois da saída do Renato do Fluminense. O mesmo roteiro, as mesmas reclamações, mas daqui a pouco aparece outro dirigente que não é otário, eles só rasgam dinheiro porque não sai do próprio bolso. Não demora a aparecer mais um oferecendo 2 milhões de reais para um técnico que não assume responsabilidade nenhuma, a não ser quando ganha, claro, né? Então quer dizer, a gente às vezes pode estar atacando pedra na diretoria do Vasco em relação a isso, mas às vezes também o problema pode ser o Renato Gaúcho, inclusive, que já vinha sendo criticado pelo torcedor vascaíno, né? Isso não é novidade nenhuma, mas que ele tem um histórico recente, inclusive, muito ruim, né? O Renato abandonou o trabalho dele no Fluminense de última hora, abandonou, não aguentou a pressão, e um cara que cobre o Fluminense, que fala de Fluminense a vida inteira dele praticamente, né? Que é o Vitor Lessa, jornalista, traz vídeo todos os dias sobre o Fluminense no canal dele, trazendo que aconteceu o mesmo cenário ali no Vasco e o mesmo roteiro. As mesmas reclamações de reforços. Inclusive, uma contratação que o próprio Renato Gaúcho pediu lá no Fluminense, sabe quem foi? Soteldo. 30 milhões de reais que o Fluminense pagou no Soteldo, né? Eu lembro até hoje que o Dezão, lá do Sentimento Tricolor, ficou tão revoltado, meu irmão, com a contratação do Soteldo, ficou maluco, 30 milhões de reais. Imagina o Renato pedindo um Soteldo aqui no Vasco da Gama. Enfim, cara, o Vasco é uma loucura, galera. O Vasco é uma loucura, eu particularmente não tenho nem o que falar pra você. Fato é, o Vasco precisa de um treinador agora, urgentemente. Bom, segundo o Globo Esporte também, a informação que tem é que o Vasco fez sondagem sim, tá? Pelo volante Arthur, ex-Grêmio, mas ele tá esbarrando nessas questões financeiras do clube. As conversas não devem avançar, né? Quando estava em negociações com o Grêmio, o Arthur inclusive pediu um salário na casa de 2,5 milhões de reais por mês, o que é muito alto, né? É fora dos padrões do futebol brasileiro, inclusive. Acho que nem o Flamengo, nem o Palmeiras paga isso a salário de jogador. Se eu posso chutar aqui, talvez que um Jorginho da vida, sei lá, cara, um Paquetá da vida possa ganhar isso, perto disso, né? Um próprio John Arias, talvez no Palmeiras, um Vitor Roque. Tirando isso, cara, eu acho muito difícil ter outro jogador que receba nesse valor aí, né? Quem recebia, inclusive, esse valor é o próprio Depay, o próprio Neymar, o próprio Hulk, inclusive, recebia 2 milhões no Atlético Mineiro. Enfim, é muito alto, né? 2,5 milhões por mês é muito alto, né? E além disso, ele pediu 3 anos de contrato. O Grêmio ofereceu 1,5 milhão, mas as conversas não evoluíram e as cifras são inviáveis para o Vasco nesse exato momento. A consulta aconteceu do Vasco da Gama, né? Foi feita pelo Renato Gaúcho, inclusive, né? Que deixou o clube na noite de hoje, inclusive, né? O Arthur tem contrato até 2027 com a Juventus, onde ele, inclusive, recebe por mês 4 milhões de reais. Então, quer dizer, um jogador que o Renato Gaúcho particularmente gosta pra caramba, conquistou a Libertadores junto com ele, inclusive, lá no Grêmio 2017. Provavelmente foi um pedido do Renato, talvez, né? Mas que não é viável para muito clube do futebol brasileiro, né? Só pro Vasco, não. Eu acho que de clube brasileiro que tem condições de pagar isso a um salário de um jogador, seria talvez o Flamengo e o Palmeiras, somente. Somente. Nenhum outro paga 2,5 milhões de reais por mês ao meio-campista Arthur, que é um bom jogador, é um excelente jogador na minha opinião, e iria elevar muito o nível do futebol do Vasco, mas que é um jogador que não merece receber isso, na minha opinião, né? Mas, enfim, tá fora da realidade total. Então, galera, esse foi o vídeo. Loucura, né? Hoje pela manhã aí, sexta-feira, a gente já vem com essa bomba aí na nossa cara
o torcedor vascaíno de que o Vasco tá sem treinador. E lembrando, segunda-feira já volta aos treinos, já tem treino ali no CT Moacir Barbosa e tudo mais. Tudo vai começar a voltar à rotina normal. Cara, é complicado, gente. Complicado, o Vasco da Gama ele cansa, né? Você, torcedor vascaíno que tá me assistindo aí, se você tá cansado, irmão, eu te entendo completamente. Eu também estou cansado, né? Eu vi o Vasco 24 horas da minha vida. Eu nunca vou abandonar o Vasco da Gama, né? Pra você ver. O Vasco mesmo na lama, ferrado. Tô aqui, ó, comprando camisa do Vasco da Gama original da Nike, né? Comprei tanto a branca, tanto a preta também. Porque eu amo esse clube, cara. Eu amo esse clube e eu quero ver o Vasco da Gama campeão. Agora, quando eu vou ver, ano passado era a oportunidade. O Vasco não conseguiu abraçar. Enfim, galera, tamo junto. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, não esquece não, que é sempre muito importante. Fiquem com Deus. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Hypem também, que ajuda pra caramba. Tamo junto, abraço.